Robert Eggers, o roteirista e diretor de A Bruxa, O Farol e O Homem do Norte, retorna com uma história já contada inúmeras vezes, mas na sua versão mais livremente interpretada de um dos vampiros mais icônicos do cinema. Após 102 anos da sua versão original, que homenageia o longa lá de 1922, dirigido por Friedrich Wilhelm Murnau e aproveitando também elementos de uma outra adaptação desse personagem de 1979 do Werner Herzog, o Eggers nos presenteia com uma nova versão fantástica e onírica do vampiro que era para ter sido Drácula, mas acabou se tornando uma outra criatura tão icônica quanto o seu irmão vampírico, e que serviu como referência estética para incontáveis outros filmes e criaturas apresentados aí no entretenimento audiovisual, seja no cinema como na televisão. Nosferatu. Bom, para quem não sabe, eu vou dar um resuminho aqui, mas tem um vídeo que eu publiquei aqui no meu canal que explica melhor essa história, essa relação do Nosferatu de 1922, que era para ter sido uma adaptação direta de Drácula, do escritor Bram Stoker, mas que teve algumas alterações nos nomes dos personagens e locais e algumas partes ali da trama, porque o escritor havia morrido em 1912 e a sua viúva Florence Stoker havia entrado na justiça por conta da produção desse filme, exigindo o recolhimento e a destruição de todas as cópias do longa de 1922, fazendo com que Nosferatu se tornasse o maior e mais importante filme ilegal da história do cinema, que acabou criando assim um novo personagem a ser explorado nas histórias de horror vampíricas. Mas vamos para o Nosferatu do Robert Eggers. Em Nosferatu, lançado agora no iniciozinho de janeiro de 2025, nós acompanhamos Ellen Hutter, interpretada por Lily Rose Depp, que está amaldiçoada por pesadelos e pensamentos pesarosos e torturantes, além de sonambulismo e convulsões, mas que acaba reconhecendo essas suas dores e aceitando o seu destino para derrotar essa força maléfica que a assombra e que está pondo em risco a vida das pessoas que ela ama, bem como a população da cidade em que ela vive. Nesse meio tempo aí, o seu marido, Thomas Hutter, interpretado pelo novo queridinho de Hollywood, o Nicholas Hoult, que é um funcionário de um escritório imobiliário, é enviado para uma missão pelo seu chefe Nock. A missão é levar documentos de venda de uma propriedade ali na cidade de Wisborg, onde vivem os protagonistas, ao Conde Orlok, na região dos Cárpatos, na Romênia. O Thomas então parte em uma viagem passando por territórios bastante perigosos ali do leste europeu, encontrando-se ali com locais supersticiosos, até chegar ao Castelo do Conde, onde é recebido pelo próprio anfitrião, que se revela ser um vampiro, sugando seu sangue e deixando-o para morrer no seu castelo quando ele parte para suas novas propriedades, a residência em Wisborg e Ellen Hutter, aos quais estão ligados desde a infância da protagonista. Enquanto Ellen tem as suas crises e é assolada pelo monstro ali que a deseja, uma força-tarefa de novos amigos próximos, liderados pelo sábio professor Albin Eberhard von Franz, interpretado ali pelo maravilhoso Willem Dafoe, partem na missão de encontrar e derrotar o demoníaco vampiro que assombra Ellen e está assolando a cidade de Wisborg. Nessa nova versão do grande clássico de horror, nós temos aí algumas alterações e reinterpretações da obra original, que não só atualizam para contextos atuais de narrativa, como também presta uma verdadeira homenagem ao estilo do cinema mudo e preto-branco, ao qual o expressionismo alemão faz parte. Bom, sobre o expressionismo alemão, que é uma escola cinematográfica ao qual o Nosferatu está inserido, eu falo também rapidamente ali no meu outro vídeo, então se você quiser dar uma olhada. Mas, provavelmente, uma das maiores mudanças na narrativa do Eggers, aqui nesse Nosferatu dele, em relação à obra original, é o protagonismo feminino. Em certo momento ali do longa, a Ellen comenta que os seus pesadelos e convulsões começaram quando ela era ainda uma criança, dando a entender
que desde a sua infância ela está ligada ao vampiro, que a domina com seus poderes sobrenaturais. Essa maldição acaba cessando quando ela conhece o Thomas, mas acaba retornando um tempo depois do seu casamento, quando Thomas precisa fazer essa viagem para encontrar com o Conde. E assim, diante dos acontecimentos violentos com os amigos de Ellen, ela entende que apenas o seu sacrifício poderá dar um fim à criatura que a amaldiçoa. Bom, mas tem uma regrinha aí que existe no cinema para que um roteiro seja bem escrito e um filme seja de fato bom na sua narrativa, que é: não diga, mostre. Poderíamos, assim, ter uma breve cena inicial da Ellen criança sendo amaldiçoada lá pela primeira vez, dando esse maior impacto à relação dela com o Nosferatu. Mas o que a gente vê ali no início é a Ellen, poucos anos antes de conhecer o Thomas, tendo pesadelos e convulsões, sendo apenas ali posteriormente falado que ela tem esses problemas desde a infância. Mas eu sinto que isso pode ser só um pequeno deslize de uma obra deslumbrante, e mesmo sendo uma obra adaptada, ainda assim é bastante original em diversas partes. A direção de fotografia, apesar de ter uma baixíssima saturação e bastante escuro, que acaba até comprometendo um certo entendimento do que está acontecendo ali na tela, ela não deixa de ser bela e apavorante. É uma textura visual que a gente já viu aí nas obras anteriores do diretor e constitui também uma homenagem aos filmes preto e branco, além de trazer essa sensação de tristeza e melancolia se a gente pensar essa parte psicológica das cores, bem como nos trazer o mesmo sentimento de medo ou desconhecimento do que está acontecendo ali nas trevas do castelo ou na escuridão da noite de Wisborne por parte ali dos personagens. As atuações ali, apesar de serem um pouco truncadas, que pode incomodar um pouco em certos momentos, elas também trazem uma certa interpretação das atuações do cinema mudo, em especial ali no expressionismo alemão, com essas expressões um tanto forçadas e, por que não dizer, bastante galhorfas, né? Mas que remetem à teatralidade típica do cinema mudo e nos dão essa sensação assim, de estranheza de uma obra de fantasia com monstros e situações sobrenaturais que fogem ao realismo. E é esse o principal foco do Eggers em Nosferatu, uma fantasia de horror gótico folclórico, onde não tem assim tanto espaço para um realismo mais pé no chão. E aqui é necessário então entrar nesse mundinho e não ficar correndo atrás de explicações sobre como o Conde Orlok virou um vampiro, ou explicações científicas do porquê que a Ellen está tendo essas crises de convulsões e pesadelos e sonambulismo e tudo mais. Tanto que o personagem Von Franz, cuja presença na cidade é explicada ali pelo fato de ele ser um cientista obcecado pelo oculto e sobrenatural, mas que foi expulso da academia exatamente por esse seu fascínio pelo obscuro, para algumas pessoas pode soar como um personagem bastante problemático por representar uma parcela negacionista aí da sociedade que não aceita explicações científicas e parte para uma resposta mais absurda vinda do ocultismo. Mas aqui eu preciso lembrar a essas pessoas que nós estamos falando aí de um filme de fantasia e horror. Esse personagem é a versão do clássico professor Abraham Van Helsing lá do Drácula, que mesmo sendo um pesquisador do oculto, ainda assim é alguém bastante quisto na comunidade científica. Assim, o Von Franz não só representa o sábio, se a gente for traçar essas personas de narrativas ficcionais, que representa o personagem que vai trazer o ensinamento e o conhecimento e a sabedoria para o engrandecimento ali dos protagonistas, ele também representa uma espécie de bobo, com uma interpretação assim mais galhorfa e ao mesmo tempo bastante cativante, que serve como um alívio cômico ali em certos e poucos momentos, graças ao carisma ali do Willem Dafoe. Agora, sobre a aparência do Conde Orlok, pode ser que seja um spoiler aí para quem ainda não assistiu o filme, então eu vou colocar aqui essa moldura, essa bordinha aqui,
para representar que é um momento de spoilers, tá bom? Então, se tu ainda não viu o filme, pode pular aí na timeline para onde não tiver mais essa borda, ou pular para esse tempo aqui, ó, que eu tô colocando aqui embaixo. Tá? A aparência do Conde Orlok do Eggers é bem diferente da aparência clássica dos Nosferatus anteriores e dos outros monstros que o Nosferatu inspirou. Aqui, bem como as caracterizações do elenco ao estilo Biedermeier, que eu também explico lá no meu outro vídeo o que é, ou os cenários bastante realistas ali daquela primeira metade do século XIX, onde o longa se passa, o Eggers se inspirou no visual dos lords cossacos que dominaram a região ali do leste europeu, que hoje conhecemos como a Romênia, Bulgária, Moldávia, até partes ali da Ucrânia. Os bigodes e cortes de cabelo são bastante característicos dos senhores de guerra cossacos e dos lords também, né? Também como suas vestimentas bem grossas e pesadas e com detalhes que denotam a riqueza e nobreza desses lords aí. Assim, nós temos uma, digamos, base histórica para a aparência do personagem que nessa reinterpretação acaba fugindo do tradicional esquálido vampiresco monstruoso apresentado lá no Nosferatu de 1922. Assim, apesar de pequenas e breves fraquezas e deslizes ali dos roteiros, isso não compromete em praticamente nada nessa obra, que, repito, é de fantasia e horror folclórico, que eu tava com muita saudade de assistir, né? Que é um tipo de filme que mora no meu coração há muito tempo. As interpretações e a fotografia, para mim, não comprometem praticamente nada na obra, servindo até não só como uma homenagem à obra original, como também uma forma de nos fazer imergir nesse conto de horror com essa escolha estética do Eggers, que nos remete muito aos seus filmes anteriores. E isso até me faz pensar que A Bruxa, O Farol e O Homem do Norte, apesar dos seus pequenos probleminhas, um que outro ali narrativos, em certos pontos das narrativas, que ainda assim eles moram no meu coração e eu particularmente amo A Bruxa e O Farol, sejam uma preparação do Eggers para, até agora, a sua obra-prima do horror folclórico, essa sua reinterpretação e atualização de um dos maiores, mais antigos e mais consagrados filmes de horror da história, que ele acerta de mão cheia ao presentear os fãs desse estilo de horror que há tanto tempo se vêem sem uma obra que representasse esse gênero de forma tão deslumbrante. E assim como eu acho que tudo que o Eggers fez antes foi uma preparação para Nosferatu, tudo que eu falei nesse vídeo foi uma preparação para eu fazer aquele pedido sincero e honesto para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, para que eu possa seguir trazendo esses e outros conteúdos bastante legais aí para você. E também não deixe de me seguir aqui nas redes sociais, onde eu coloco outros conteúdos e curiosidades sobre cinema, séries e tudo mais sobre a maravilhosa sétima arte. Então, até mais!